Então, queridos, vamos estar falando de um assunto que o Senhor já tem vindo ministrado na minha vida, no meu coração, já há algum tempo, e eu tenho percebido que as pessoas, né, principalmente o povo de Deus, confunde isso, e isso causa em algumas pessoas muitas dúvidas. A sociedade, o mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas usam isso para dizer que a gente só serve a Deus porque a gente tem medo de Deus. Mas eu quero vir nessa noite aqui hoje, pela graça do Espírito Santo, vamos falar sobre a diferença: medo ou temor? Medo ou temor? O que é temer a Deus? O temor a Deus não é sobre ter medo dele, mas sobre deixar Deus ser Deus em nossas próprias vidas. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, diz assim: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverastes em fazer mal, perecereis, e assim vós como o vosso rei. Então, aqui fala que devemos temer a Deus. Samuel aqui alerta o povo para temer a Deus e servi-lo fielmente de todo o nosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. No Provérbios 14, diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser ir anotando, tá, irmãos? Tudo bem, mas eu vou folheando e já vou lendo só para ganhar o tempo, tá? Provérbios 14, 2 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. A retidão lembra o quê? Uma linha reta. Quando a gente anda no caminho de Deus que é reto, nós damos a entender, sem palavras, que tememos ao Senhor. Mas quando nós nos desviamos do caminho de Deus, o que é se desviar do caminho de Deus, querido? É a gente não obedecer a palavra de Deus, não obedecê-la em coisas simples. E isso é o desprezar. E quando nós desprezamos aquilo que o Senhor nos orienta, nós estamos nos desviando do caminho e nós não estamos temendo a Ele. O temor de Deus não tem que nos levar a medo, o medo que nos prende. Não. O temor de Deus não é isso. Temer a Deus não é ficar preso. Pelo contrário, no Salmo 2, no versículo 11, diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. O temor aqui, queridos, foi combinado com o quê? Com alegria. Com alegria. Se foi combinado com alegria, aqui tem o quê? Tem o regozijo. E quem está no regozijo não está com medo. Então, temer não é ter medo. O verdadeiro temor a Deus, queridos, cria segurança. Deus nos dá segurança quando o tememos. No Salmo 34, nos versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: tema toda a terra ao Senhor, tema-no todos os moradores do mundo. Amém? Temam toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, aqui nós vemos que o temor tem a ver com a grandeza de Deus. Nós tememos a Deus porque Ele é grande, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Lá em Provérbios 14, nos versículos 26 e 27, diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida
para desviar dos laços da morte. Então, você quer que o Senhor te livre dos laços da morte? Tema ao Senhor. Temer a Deus é fonte de vida. Lá em Eclesiastes também, logo depois de Provérbios, pertinho, no capítulo 13 de Eclesiastes, nos versículos 13 e 14, no finalzinho, Eclesiastes 12, perdão, 12. Vocês nem me corrigiram, hein, gente? Eclesiastes só tem 12 capítulos. Grava aí. Olha, eu já olhei para o versículo falando do capítulo, mas é o versículo 13. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é de tudo na vida. Tudo que você já ouviu até hoje, qual é a conclusão que Salomão chega aqui? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o que ele resumiu? Qual o objetivo da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida? Temer a Deus. Temer a Deus. E quem teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Não tem como você dizer que teme a Deus e você querer andar da sua própria maneira. Não, queridos, não existe isso, tá? Isso é uma utopia. Isso é loucura, tá? Não tem como. Se nós tememos a Deus, o que é temer a Deus? É a absoluta reverência pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Quem teme ao Senhor compreende que Ele te chamou para servi-lo. E Ele nos salvou. Ele nos salvou. Nós, cristãos, o que nos cabe? Servir a Deus com amor, gratidão e reverência. O cristão que diz ser de Jesus, ele não tem que ter medo de Deus. Ele tem que ter temor, porque ele compreende a grandeza desse Deus, ele compreende a grandeza dessa graça, desse amor que vem do Criador. Ele compreende para que Deus o chamou e por isso ele o teme. Aleluia! Glória a Jesus. Por que devemos temer a Deus? Por quê? Primeiro, temer a Deus é evitar pecar contra Ele, não por medo, mas pelo prazer de agradá-lo e glorificar o seu nome. Foi o que eu acabei de falar. Nós deixamos de fazer isso ou aquilo, ou fazemos isso ou aquilo, não por medo. Ai, medo, Deus vai me jogar no inferno. Ai, medo, Deus vai me castigar. E às vezes nós pais erramos muito com isso. Em vez de ensinar os nossos filhos a temer a Deus, nós ensinamos o nosso filho a ter medo. A medo. E Deus não nos chama para ter medo dele. Deus nos chama para temê-lo, o amá-lo. Por que devemos temer a Deus? Segundo, tememos entristecê-lo, porque sabemos que o pecado é para ele incrivelmente miserável. E sabendo o quanto Deus odeia, abomina o pecado, e o quanto nós entristecemos quando pecamos, nós vamos ter o temor. Toda a Bíblia, querido, a Escritura mostra que temer a Deus é algo bom. Por isso que temer a Deus é diferente de ter medo. Temer a Deus é algo bom, é algo libertador. Muitos acham que nós somos presos, não é verdade? E você é crente, você não pode fazer nada, mas não, queridos, nós temos a verdadeira liberdade. Jesus Cristo é a verdadeira liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Sabe por que nós temos a liberdade? Porque nós temos a graça de Deus de poder chegar diante do pecado, diante de uma dificuldade, e se você clamar a força de Deus, você vai dizer não. Você vai dizer não. Certa feita, um pastor estava contando uma experiência dele, que um jovem falou para ele: servir a Deus? Eu não. Servir a Deus é muito difícil.
Servir a Deus é muito difícil, a gente fica com medo do inferno, então é melhor a gente viver da nossa maneira mesmo, e sem essa paranoia, e vocês não podem nada, vocês são um povinho preso, vocês são presos. Aí ele virou para o jovem e falou assim, você fuma? Aí ele, claro, fumo. Você bebe? Ele, claro, pastor. Pô, que delícia tomar aquele drink, muito bom. Você... Aí começou a citar várias coisas, ele faço. Aí ele perguntou para ele assim, consegue largar o cigarro, olhar para ele agora e falar, não te quero mais? Ele, não, pastor, não, não, olha, muito difícil, um vício maldito. Ele, quem aqui é o liberto e quem aqui é o preso? Eu posso olhar para o cigarro, eu posso fumar ou não fumar, mas eu não fumo porque eu sou liberto por Jesus, e eu sei que ele vai destruir o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E você? E você? Então, as pessoas lá de fora, as pessoas que não conhecem Jesus, eles têm uma visão diferente do que é temer a Deus. Temer a Deus não é ser preso. Temer a Deus é ser liberto. Amém, queridos? Terceiro, temer a Deus também também é uma razão para que vivamos melhor em sociedade. Você sabia que quando tememos a Deus, a sociedade é beneficiada? A sociedade é abençoada? Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 2 Coríntios 7:11. Lá no Novo Testamento também. Em 2 Coríntios 7:11. Perdoa, 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, quem teme a Deus, o casado que teme a Deus, a casada, ela não vai ser um adúltero, não vai trair o seu cônjuge, não simplesmente pelo amor que ele tem pelo seu cônjuge, mas pelo amor que ele tem por Deus, pelo temor que ele tem a Deus. Então, queridos, uma coisa que eu sempre pensei e sempre aconselhei as irmãs nessa minha trajetória com Cristo, com a igreja, com as oportunidades que o Senhor me deu para algumas mulheres aconselhar, conversar. Mulheres, sejam sábias, incentivem os seus maridos a buscarem ao Senhor. Porque quanto mais você tem um marido próximo de Deus, mais um marido temente, santo e fiel a Deus, e por consequência, ele vai ser o melhor marido, e assim vice-versa. Homem, seja sábio, ame a sua mulher, incentivando ela a buscar a face do Senhor. Você vai ter uma mulher mais sábia, você vai ter uma mulher mais mansa, você vai ter uma mulher dominada pelo Espírito Santo. Às vezes nós achamos que fazemos muita coisa pela nossa família, mas o principal que temos que fazer pela nossa família é incentivá-la a temer a Deus, é ensiná-la a temer a Deus, em nome de Jesus. Terceiro, por que devemos amar a Deus? Porque Deus é bom e devemos temê-lo sim. Deus é bom, querido. Sabe por que Deus é bom? Você tem motivo de sobra para dizer que Deus é bom, porque Ele nos salvou. Deus nos salvou através do seu Filho. Nós éramos miseráveis pecadores, nós não merecemos essa graça, mas Deus nos amou, nos salvou e enviou Jesus por nós. Por isso que nós temos confiança, temos a certeza que Deus é bom. E escolher temer a Deus, queridos, é uma resposta de fé que nos leva a lutar contra todos os pecados todos os dias. Por isso que nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus em resposta a esse amor que Ele nos deu, sabe? Não por medo, mas por consciência
de que sem santidade é impossível agradar a Deus, e se nós tememos a Deus, o nosso propósito de vida é agradar ao Senhor. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. E também por sermos constrangidos por esse tão grande amor. O grande amor de Deus, queridos, nos impulsiona a temê-lo. A gente não passa mais a viver segundo o que dizem as pessoas, mas segundo o que Deus diz através das Escrituras. Nosso objetivo é viver para agradá-lo. O nosso pódio é viver para a glória de Deus. Isso é temer a Deus. Qual a diferença, queridos? Medo versus temor. O temor, ele é benéfico e deve ser encorajado. Temer a Deus, temer significa respeito, reverência, adoração. Então, Deus, a gente se teme porque ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser honrado, ele é maravilhoso. Lá em Provérbios, voltamos de novo para o Antigo Testamento. Primeiro vamos em Salmos, caiu em Salmos aqui primeiro, Salmos 111, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Você quer ser sábio? Você quer saber se você tem um pouquinho de sabedoria? É se você teme a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o temor a Deus, queridos, ele é benéfico e deve ser encorajado. Nós temos que falar para as pessoas, ensinar as nossas famílias a temer a Deus. Lá em Provérbios, capítulo 1, no versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, queridos. O temor respeitoso a Deus é uma reverência pelo seu poder e sua glória. E é também um respeitoso adequado à sua ira. Porque muitos, tememos a Deus pela sua grandiosidade, mas tememos a Deus também pela sua justiça. Deus é a justiça. E um dia Deus também vai manifestar a sua ira. Por isso que só em Jesus nós somos salvos. Porque só Jesus pode abater, aplacar a ira de Deus. Só há poder no sangue de Jesus. Por isso que nós temos que amá-lo, nos entregar a ele a cada dia e o adorá-lo. O temor se aprende, querido. O temor se aprende. Você quer que sua família aprenda a temer a Deus? Primeiro, nós temos que dar o exemplo. E segundo, temos que ensinar. Temos que ensinar. Agora, o que é o medo? O medo é um entretenimento que deve ser superado. Medo significa pânico, susto, trauma. O medo, queridos, está ligado à natureza humana caída. E ela, por si só, já se encarrega de colocar isso em nós, de nos tentar para que sejamos medrosos. Ai, tenho medo disso, tenho medo daquilo. O inimigo das nossas almas tem usado o medo para nos paralisar. Mas, em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor manda lançar fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como viver no temor do Senhor? Como viver em temor a Deus? Amar a Deus a ponto de respeitá-lo, reverenciá-lo e fugir do mal em todas as suas formas, para que uma verdadeira comunhão e intimidade sejam estabelecidas e mantidas com Ele. Quem teme a Deus obedece por amor
pois quer ter um relacionamento com Ele. Quem tem medo de Deus não o conhece. Vive de regras como num clube e não tem comunhão como família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, te pedimos, ó Deus, a sua graça e misericórdia mais uma vez, Paizinho. Te pedimos perdão, Senhor. Perdão se não temos te temido como deveríamos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, se temos tido medo de ti, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, aprender com o Senhor. Nós queremos aprender a te temer, Senhor. Queremos, ó Deus, te amar, te respeitar pelo que tu és, te adorar pelo que tu és, não por medo do inferno, não por medo, não presos a regras, Pai. Mas tudo que a gente for fazer, ou tudo que a gente for deixar de fazer, seja por temor a ti, seja por amor a ti, seja por consciência que vamos te entristecer, que vamos te envergonhar, porque o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, toda glória e todo louvor, Deus. Que assim possamos viver para a glória do teu nome. Livra-nos, ó Deus, liberta-nos. Liberta-nos de todo medo, Senhor. Liberta-nos de todo medo, Senhor. Pai, tem pessoas que têm medo de dormir. Tem pessoas, ó Deus, que têm medo do escuro. Tem pessoas que têm medo, Pai, de ter certas doenças. Tem pessoas, Senhor, que têm medo disso, medo daquilo. Ó, Pai, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Até o meu mesmo, o medo que eu tenho, medo de escada rolante, Pai, pode parecer um medo bobo, mas é medo, Senhor. Que o Senhor venha me libertar também desse medo, em nome de Jesus. Mas que a Ti, Senhor, a cada dia venha aumentar o nosso temor, Deus. Possamos Te temer, Senhor, de todo o nosso coração. Que possamos a cada dia viver para a Tua glória, para a Tua honra. Que o nosso propósito de vida, que o nosso maior objetivo, Senhor, seja Te temer acima de todas as coisas, seja Te amar e Te honrar, em nome do Senhor Jesus.